Muito bem, estou aqui com o livro de Gênesis, capítulo 1, e nós vamos, a partir desse momento, meditar nesses versículos que fala justamente sobre o princípio da criação, né? O versículo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Que maravilha. O versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse detalhe. O Espírito de Deus se movia sobre, ou seja, por cima da face das águas. Então, existia já nesse princípio muita água, um mar de água, onde o Espírito de Deus se movia sobre a face dessas águas. Aí disse Deus, no versículo 3, haja luz. E houve luz. Observe que aqui Deus cria a primeira fonte de luz, que não é o sol, não, porque o sol ele só vai aparecer mais para frente, né? Quando ele cria os dois luminares. Mas aqui Deus já cria a primeira fonte de luz, antes mesmo do sol, né? Observe que é tudo diferente do que você tem aprendido na escola, do que as pessoas aprendem na escola. Aprende que o sol foi criado primeiro, ou melhor, surgiu primeiro, né, do nada, né? Que é mais antiga do que a Terra, mas negativo. A Terra, aquilo já existia, porém, ela estava sem forma e vazia. Então Deus criou aí a primeira fonte de luz já nesse princípio. E o versículo 4 diz que e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Observe. O versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então, nesse primeiro dia de criação, nós observamos alguns detalhes muito importantes para você entender o que hoje nós estamos imbuídos, que estamos no propósito de passar para você. É que no princípio a Terra era sem forma, ela não tinha uma forma definida. Ela era vazia. Mas já nesse princípio, quando a Terra ela era sem forma e vazia, já havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Que águas são essas? É o grande mar que existia já nesta ocasião.
muita água existente no princípio da criação. E quando Deus, então, nesse primeiro dia de criação, realiza também aí, faz a criação da primeira fonte de luz, que não é o Sol. O Sol vai vir bem depois, bem mais para frente. O Sol é criado juntamente com a Lua e as estrelas bem depois. Mas aqui no primeiro dia, observe que existe a criação de uma fonte de luz. Vamos prosseguir com a leitura no versículo 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Que águas são essas? São justamente essa água aonde o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face delas, ou seja, sobre a superfície dessas águas. Então chegou um momento em que Deus, ele deu uma ordem: haja um firmamento no meio dessas águas, não é isso? E haja separação entre águas e águas. Essa palavra firmamento, ela se refere a algo firme. Vem da palavra firme, sustento, suporte. Quer dizer, para existir uma separação entre as águas, essas águas aqui que o Espírito de Deus está se movendo sobre a face delas, para que houvesse essa separação, o que iria determinar essa separação? É justamente esse firmamento, esse suporte, esse sustento. E em outras traduções está expansão. Então, Deus, ele deu a ordem que houvesse, que existisse, e foi criado então um firmamento para separar as águas. Essa separação de águas, ela não foi nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, ela não foi, essa separação não foi no sentido horizontal, não. Ela foi no sentido vertical. E é isso que estamos observando agora, e vamos ver direitinho, nesse versículo 7, que diz: e fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. Então, foi uma separação no sentido vertical. Isso quer dizer que essas águas, aonde aqui o Espírito de Deus se move sobre a face delas, essas águas, esse mar imenso, no meio, lá no fundo dessas águas, Deus fez a separação. Ordenou que, primeiro, houvesse um firmamento para sustentar essa separação. E a palavra firmamento, eu repito, tem esse sentido realmente, suporte, sustento. E foi então separada águas para cima e águas para baixo, determinando aí a separação por esse firmamento. E aqui nesse versículo 7 está bem claro isso. E fez Deus o firmamento e fez separação entre águas e águas, entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. O versículo 8. E chamou Deus o firmamento céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo.
Então Deus fez essa separação no meio das águas. Uma separação vertical, no sentido vertical. Começando do meio dessas águas, lá no fundo, separou-se através do que é chamado aqui firmamento, que na verdade é um suporte, é um sustento que foi criado para separar essas águas. E o versículo 9 continua na nossa meditação de hoje. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, as águas já estão separadas por conta da existência de um firmamento no meio delas. E agora Deus ordena que as águas que estão debaixo desse firmamento juntem-se num lugar. Para quê? Para que venha a aparecer, para que venha a surgir a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então essa porção seca nada mais é do que os continentes que começou a brotar ali, começou a surgir por conta do ajuntamento das águas num só lugar. As águas foram acumulando num lugar só, ao ponto de aparecer a porção seca que hoje nós entendemos, que são os continentes, a terra, a terra propriamente dita. E chamou Deus essa porção seca terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 10. E você pode observar que Deus também, ele criou um limite para essas águas. E você pode observar em Provérbios, capítulo 8, no versículo 29, que Deus, ele estabelece um limite para esses mares. Além de as águas se acumularem num só lugar, existe agora na criação um limite. Veja só, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então, nessa criação, quando Deus, então de fato e de verdade fez com que a porção seca aparecesse, as águas se juntassem num só lugar e a porção seca aparecesse, ou seja, os continentes, Deus também determinou um termo, um limite para as águas, que é justamente aqui que você está vendo essa figura, essa linha, essa faixa branca aqui no mapa da Terra plana. Justamente a água chega até aqui e para, né? Esse é o limite estabelecido por Deus em Provérbios, capítulo 8,
versículo 29. São os termos, daí a água não passa. Os mares, eles vão até aí e param. Isso não existe no formato globo, porque o globo é uma mentira, é uma farsa, não existe. Isso é ocultado. Essas revelações de que a Terra é plana, de que a Terra possui esse formato, tal como você está vendo agora, aqui nessa maquete, o globo, o sistema heliocêntrico, ele oculta isso. É um sistema que está dominando o mundo. E foi padronizado esse ensinamento em todo o mundo através da ONU. A ONU, então, padronizou esse ensinamento sobre o heliocentrismo. E o nome justamente é hélio porque esse heliocentrismo começa com hélio, a palavra hélio, essa palavra diz respeito ao deus grego. Nesse sistema, ele é um sol, ele representa então o Deus Sol. E o Deus Sol nós sabemos que é a personificação de Satanás. Por isso que esse sistema, ele é um sistema satânico, é um sistema satanista, porque ele louva os deuses, louva o Deus Sol, e o objetivo desse sistema é trazer o culto ao Sol, a adoração ao Sol, em pleno século XXI, porque ele foi criado pela mente de Satanás para se opor à obra de Deus. Tudo isso que você observou na criação, o modelo de criação do mundo, é combatido, é contrariado por esse sistema que distorce, que muda todas as coisas, chamado heliocentrismo. E não é somente o culto, a adoração ao Sol que esse sistema traz para os nossos dias, mas também o culto aos deuses pagãos. Por isso que esse sistema, ele inventou os planetas. Deus não criou os planetas, como você pode observar no próprio livro de Gênesis. Nós vamos voltar aqui para o livro de Gênesis, né? Aqui no capítulo 1, versículo 16, que diz: E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que nós sabemos que é o Sol, o luminar menor para governar a noite, que nós sabemos também que é a Lua, e fez as estrelas. Então observe que na Bíblia não existe planetas. Planetas é uma invenção desse sistema chamado heliocêntrico. Esse sistema, ele pegou algumas das estrelas que Deus fez, Deus criou as estrelas, e na teoria, esse sistema chamado heliocêntrico transformou algumas dessas estrelas em planetas, nos ditos planetas. E não somente isso, mas deu-lhes nomes de deuses gregos e romanos. Por isso que, ao observar no céu com o seu telescópio, você observa as estrelas e ali é dito para você que aquela tal estrela é um planeta.
quando na verdade não existem planetas. Mas a pessoa vê lá o dito planeta Marte, que é um deus pagão. Ela observa a estrela que o sistema ensinou, que é o Vênus, é outro deus pagão. E tem o Júpiter, tem o Netuno, o Plutão, e assim vai. Muitos deuses. Então esse sistema chamado heliocentrismo, sistema heliocêntrico, ele traz de volta, em pleno século XXI, não somente a adoração, o culto ao Sol, mas também a adoração aos deuses, diversos deuses. Então é um sistema satânico. E a maioria das igrejas, por não falar todas, estão mergulhadas nesse sistema, ou seja, fazem parte desse sistema. Esse sistema, ele faz parte da política mundial, da economia mundial. Está padronizado esse ensinamento pela ONU, a Organização das Nações Unidas, está padronizado esse ensinamento em todo o mundo. E as igrejas, em geral, que estão com seus documentos kits perante o governo, que possuem suas documentações, não são pessoas jurídicas, essas corporações, essas instituições denominadas igrejas, elas fazem parte desse sistema. Elas pertencem a esse sistema e dependem desse sistema, inclusive de subsídios do governo. Por exemplo, existe lei que libera alguns impostos da igreja, por ser uma instituição religiosa. Então, existem algumas coisas que beneficiam essas igrejas. E essas igrejas, elas jamais podem ir contra o sistema. E é por isso que elas jamais falam no púlpito. Os pastores não falam do púlpito essa verdade, que o nosso mundo é uma terra plana, não é uma terra globo, uma bola molhada giratória. Então isso é ocultado, isso é omitido pelas próprias igrejas, porque elas fazem parte do sistema e dependem desse sistema para ter os seus privilégios junto ao governo. E são todas, não escapa nenhuma, a menos que exista alguma comunidade de cristãos que não está vinculada ao governo por algum documento, mas a partir do momento em que se tira o documento da instituição, ela se torna uma pessoa jurídica, então já faz parte desse sistema. Então, a verdade está sendo dita e revelada para você. A Terra, ela não é um globo, ela não é uma bola molhada giratória, mas a Terra é plana, é circular, como está descrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, no versículo 22. Vamos abrir aqui na Bíblia Online, Isaías capítulo 40, versículo 22, que diz: Ele, Deus, é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, quando
ele se refere aqui ao círculo da Terra, ele está falando sobre o formato da Terra, que é um disco. A Terra, ela não é uma bola, ela é plana no formato de um disco, um círculo. Inclusive, na Bíblia Católica, no capítulo 40, também no versículo 22, nós vamos encontrar também, porque existem várias traduções na Bíblia Católica que mostra isso aqui, ó, disco terrestre, olha lá. Aquele que domina acima do disco terrestre, cujo habitantes vê como se fossem gafanhotos. Aquele que estende os céus como um véu de gaze e como tenda os desdobra para aí se abrigar. Então, as expressões círculo, disco, mostram uma terra plana, a partir do momento em que foi criado, como você observou, no capítulo 1 de Gênesis, que foi então realizado essa maravilha da criação, né? A maravilha da criação do nosso mundo, que, na verdade, é um mundo plano, não é uma bola, é uma terra plana, circular. Ela é estacionária, ela não se movimenta. O que se movimenta são os corpos celestes, a lua, o sol, as estrelas por cima desse plano, né? Você pode observar isso nessas imagens agora, a rotação, o giro que esses corpos celestes fazem sobre o plano da Terra. Então é importante que você venha pensar seriamente sobre essa questão, porque está na Bíblia. Principalmente para você que é um cristão da denominação A, B ou C, o seu pastor nunca falou isso e ele nunca vai falar a favor disso. Pelo contrário, existirão sempre aqueles que vão falar sempre o contrário para você, para que você continue na mentira do globo, continue seguindo essa farsa que é o heliocentrismo, é uma mentira. E o que Satanás e os seus anjos querem com isso? Que você venha, então, permanecer nessa mentira, para quando chegar o dia do juízo, você, então, ser o quê? Excluído. Você venha a ser separado e destinado para o lago de fogo e enxofre. É o que diz a palavra de Deus, o Apocalipse. Eu quero mostrar para você aqui o que diz o Apocalipse. O livro do Apocalipse, capítulo 22. Exatamente aqui no versículo 15. Vamos começar aqui com o 14. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Está falando sobre a cidade santa, o reino de Deus. 15. Fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu estou lendo aqui na versão católica.
a versão da Bíblia Católica. Ficarão de fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Quem pratica essa mentira foi os idealizadores desse sistema chamado heliocêntrico. A começar pelo Satanás, os anjos caídos, e a NASA, as demais agências espaciais, que são tudo farinha do mesmo saco, a astronomia moderna de hoje, a astronomia de hoje está mais para astrologia e ocultismo do que ciência de verdade. E ambas andam de mãos dadas, realizando isso aqui, praticando a mentira. E existem muitas pessoas que dependem desse sistema, através dos seus cargos, através das suas posições, professores, cientistas, né? E até pessoas que trabalham nas indústrias chamadas espaciais. As agências espaciais é um setor que gira muito dinheiro, traz muito dinheiro, muito poder. E as pessoas vivem nessa mentira porque amam esse trabalho. Muitos sabem que é uma mentira, mas por conta do prazer, por conta do retorno que isso dá, pelo seu bem-estar dele, da sua família e muitos do seu próprio bolso, continuam praticando, ou seja, amando essa mentira. Então tem os que praticam a mentira e os que amam essa mentira, ou seja, que dependem dela e que relutam e vão relutar em largar isso para vir para a luz. Mas Jesus, ele foi bem claro ao dizer: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então essas pessoas estão presas a esse sistema. Eles estão praticando mal, porque estão sustentando uma mentira para enganar as pessoas e para levar as pessoas à perdição. Estão praticando mal. E quem pratica o mal odeia a luz. A luz é a verdade. A luz é o Senhor Jesus. E eles não vêm para essa luz para que as suas obras não sejam, então, reprovadas. Mas existem aquelas pessoas que, uma vez descobrindo a verdade, elas não querem mais permanecer na mentira, permanecer mais no engano. Por isso que esse versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, a verdadeira obra de Deus é essa que nós mostramos aqui para você no capítulo 1 de Gênesis e através desses versículos que nós até agora estivemos aqui ministrando. E eu espero que você seja uma dessas pessoas que almeja praticar a verdade. E se você é uma dessas pessoas, você com certeza virá para a luz, está vindo para a luz, já veio para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Forte abraço para você, Deus abençoe e até breve.